Que tipo de falante bilíngue você gostaria de ser no inglês? Obviamente eu quero ser um falante bilíngue, Anderson. Tanto faz qual tipo. E se eu te dissesse que existem 3 tipos de falantes bilíngues e que cada um deles vai ter uma facilidade ou dificuldade com o inglês e que isso tudo é devido à forma como eles aprenderam inglês? Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a melhor forma de estudar inglês para que você atinja um inglês mais próximo possível de um falante nativo. E para isso você vai entender como funciona a nossa mente, nosso cérebro. Eu sou o Anderson, sou doutor em psicologia experimental e hoje eu vou te dar uma aula aí de neurociência do aprendizado relacionada ao seu aprendizado de inglês. A educadora Mia Nakamura falou em suas palestras para o TED Talks sobre 3 tipos de falantes bilíngues. E eu quero que você me conte nos comentários qual deles é você. Então existe o tipo de bilingualismo subordinado, que nada mais é do que aquela pessoa que filtra o mundo dela através do idioma de base dela. Conheçam a Ana. Ana fala português, inglês e pensa em português. Este é Harry, um figurante. Harry chega e diz: Hi. Ana pensa: Hi quer dizer oi. Acho que vou responder olá. E para isso ela pensa: isso quer dizer hello. E então Ana diz hello. Ou seja, se você é um falante de português, tudo que você ouve em outros idiomas, você traduz para o português e aí você entende o que você está ouvindo. Se você é uma pessoa que aprendeu inglês depois de adulto, existem grandes chances de você estar nessa categoria, principalmente se você aprendeu através de Duolingo, tradução, métodos de professores que ficam apresentando a tradução para tudo que eles vão falando. Aí você pega uma música, traduz aquela música, pega um texto, traduz o texto, vai aprendendo palavras através de flashcards com tradução. Se você é esse tipo de pessoa, você vai desenvolver essa habilidade de traduzir. E é um hábito também. Então, tudo que você ouve, você precisa traduzir. E você nem imagina a possibilidade de pensar em um outro idioma. Para você só existe o entendimento se estiver em português. Existe um outro tipo de falante bilíngue que também aprende depois de adulto, que é o bilíngue coordenado. Então, o bilingualismo coordenado é como se você tivesse um botão de liga e desliga de cada idioma. Então, digamos que você é bilíngue em inglês e português. Você vai ter um botão de ligue o inglês, desligue o inglês. Quando você liga o inglês, você só pensa em inglês, não mais pensa em português. E quando você liga o português, você desliga o inglês e não mais pensa em inglês. Então, se alguém começar a falar com você em inglês, automaticamente você muda para o inglês e não mais consegue conversar com as pessoas em português e pensar em português. Para essa pessoa, o grande desafio está em traduzir. Ela não consegue traduzir muito bem, porém ela se comunica fluentemente com qualquer pessoa em qualquer um dos 2 idiomas. E ela pensa no idioma enquanto ela fala. Então ela não fica ali, qual que é a tradução para isso? Ela já pensa e já responde. E ela ouve e responde. Não tem aquele processo de filtrar pelo português para depois pensar numa resposta em português e depois transformar essa resposta para o inglês. É direto. Ouviu em inglês, responde em inglês. Ouviu em português, responde em português. Agora vamos pegar o exemplo de Alicia. Alicia pensa apenas em inglês. E aqui temos Harry, o nosso figurante de sempre. Harry chega e diz novamente Hi. Alicia pensa Hi. Ela pensa na resposta que deseja dar e diz Hello. Olhando assim, parece que a Alicia faz muito menos esforço. Vejamos se isso é verdade. Como podemos ver, o esforço cognitivo de quem pensa em inglês enquanto fala inglês é muito menor. E ao falar longas frases, ter longas conversas, essa pessoa não irá ter dificuldades, nem irá se enrolar. Essa é a pessoa que tem o bilingualismo coordenado. Em geral, esse tipo de pessoa é a pessoa que muda ainda adolescente para um outro país.
porque ela vai ter ali a escola dela em inglês e em casa ela vai continuar falando português. Porém, é possível você atingir também o bilingualismo coordenado, mesmo sem ter morado em outro país, simplesmente pelo fato de você estudar sem tradução. E com processos de imersão, você consegue chegar muito próximo de uma fala nativa com esse tipo de bilingualismo. O último tipo é aquele de quando você aprende ainda criança. Esse tipo de bilingualismo é o bilingualismo composto. Então, para aquela criança, aquele objeto, por exemplo, esse daqui, é um smartphone, mas também é um telefone, mas também é um celular, mas também é qualquer nome que você possa dar para ele. Então, tudo ao mesmo tempo, não tem uma divisão, em inglês é isso, em português é aquilo. É tudo ao mesmo tempo. Então, essa pessoa, ela pensa nos dois idiomas ao mesmo tempo. Ela consegue ouvir uma música em português, por exemplo, enquanto ela fala inglês. Ela consegue estudar algo em inglês enquanto ela tá lendo português ao mesmo tempo, sabe? Ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, para essa pessoa, não tem esse botão de liga e desliga. Vamos imaginar um bebê que está aprendendo o seu primeiro idioma. Obviamente, ele não terá a possibilidade de traduzir todas as palavras que ouvir para uma linguagem secreta dos bebês. Isso não existe. Pelo menos não cientificamente. O que ele faz é traduzir tudo para imagens, sentimentos, sensações, e assim ele vai decodificando a realidade ao seu redor para um novo código falado. Isso acontece até mesmo após a idade adulta. What's that? This, my friend, is a pint. A pessoa que tem um bilingualismo composto e a pessoa que tem um bilingualismo coordenado, essas pessoas conseguem se comunicar fluentemente no idioma, enquanto que a pessoa que tem um bilingualismo subordinado, ela pode se tornar uma tradutora muito rápida, mas ela nunca vai ter a fluência. Ela sempre vai ter ali uma certa interferência do idioma original, do idioma de base. Porque quando ela vai pensar nas estruturas, ela primeiro cria em português para depois falar o inglês. E aí surgem aquelas expressões estranhas, expressões que não tem nada a ver, né? Então a pessoa fala kick the bucket, para querer dizer que ela vai chutar o balde, quando na verdade isso quer dizer que ela vai morrer, né? Então é isso, a gente tem uma série de vantagens e desvantagens para cada um. Você que já é adulto, que está assistindo esse vídeo e que quer aprender inglês, eu recomendaria para você o aprendizado sem tradução, se o seu objetivo é conversar em inglês com falantes nativos. E o aprendizado com tradução, se o seu objetivo é fazer tradução simultânea, trabalhar com empregos relacionados à tradução. Na maior parte dos casos, as pessoas vão preferir o estudo sem tradução para que chegue-se aí ao pensar em inglês, para que chegue-se aí a fluência total do inglês. Você quer ouvir uma música, você quer entender a música, você quer viajar e conversar com as pessoas automaticamente, sem ter que ficar fazendo grandes esforços. E se esse é o seu caso, você vai preferir se tornar um falante bilíngue composto. Então, considera isso. E se você quer estudar sem tradução, eu já recomendo para você procurar ali na Amazon o livro Os Mistérios da Fluência. E ali você vai conseguir ter uma ideia de como fazer esse processo de estudo sem tradução. É o meu livro que eu deixei ali. E se você quiser fazer aulas comigo, eu vou deixar o link aqui também no meu curso. Eu consigo trabalhar isso em detalhes com você. E a vantagem é que em poucos meses você tem um resultado ali que você demoraria anos para ter em outros cursos. Porque como você está aprendendo sem a tradução, o seu cérebro, assim que ele se acostuma a fazer esse trabalho sem tradução, ele começa a aprender de forma muito mais rápida e o aprendizado ele fica. Porque quando a gente aprende traduzindo, a nossa memória de longo prazo, ela está em português. E aí, quando você traduz aquele contexto para o português, você só lembra do que você estudou em português. Então, sei lá, hoje eu aprendi a falar carro em inglês, aprendi a falar porta, aprendi a falar mesa. Que legal! E como é que é? Eu não sei, na aula eu sabia. Essa sensação que você tem é porque a sua memória de longo prazo está em português. Então, logicamente, você vai lembrar de tudo que você aprendeu na aula. Porém, você vai lembrar em português. Se você quer lembrar, de fato, não quer esquecer mais os conteúdos que você aprende, você precisa estudar em inglês.
E aí eu posso te ajudar com isso, tá bom? Então, forte abraço. Até mais. Take care.